vamos fazer um orçamento pessoal familiar. Como que eu consigo controlar o meu dinheiro para que ele não me controle? Primeiro, passar um conceito bem rápido aqui, que para muitas pessoas ainda pode ser algo que gera alguma dúvida, né? Quando a gente fala em orçamento, o que eu tenho que equilibrar? As minhas receitas com as minhas despesas. Ou seja, receita é toda aquela renda que você recebe, seja por mesada, seja por salário, seja por dividendo, não importa a forma que esse dinheiro entra para você, mas é todo o dinheiro que entra no seu orçamento pessoal ou familiar. E aí eu estou aqui falando agora para os casais. Todo orçamento familiar é o orçamento do casal. E toda despesa é o boleto, né? O famoso boleto ali que todo mês a gente tem que pagar, que é a conta de luz, é a escola, é a faculdade, é tudo aquilo que sai então do nosso orçamento, tá bom? Então, primeiro passo para se fazer um bom orçamento, tá? Primeiro, a gente precisa classificar as nossas despesas. Tá? Aqui a gente vai fazer a classificação das nossas despesas. Então eu vou classificá-las de forma que fique fácil para eu mesmo entender o que é cada coisa, né? Então eu vou colocar lá habitação, então é o aluguel, é o condomínio, é a prestação da casa, tá? É a faxineira, né, diarista ali, mensalista, tá? Então, no bloco a habitação tá ali, tá? No bloco transporte, outras despesas, e assim eu vou fazer. Só que a gente vai também dividir isso em dois grandes blocos. Despesas fixas, que são aquelas que basicamente não mudam. Ou pelo menos num intervalo ali de um ano, ela não vai mudar. Né? Porque eu preciso reajustar o salário da minha diarista? Preciso. Só que normalmente você não faz isso todo mês, você faz isso uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos. Tá? Então, essas são as despesas fixas. Numa outra classificação, você vai colocar as variáveis. Então são aquelas que acontecem todos os meses, mas a gente pode tentar reduzir. Ou que, eventualmente, se a gente teve um leve descontrole, elas também podem vir muito maiores, tá bom? Então, classifica nesses dois blocos. Dentro desses dois blocos, um subbloco, então, para você entender bem o que é cada coisa. Não é para mim, não, isso aqui não é regra, tá? Cada pessoa pode fazer essa subclassificação do jeito que ela quiser. A regra maior da fixa e variável, essa tem que valer. A que não precisa valer é a do subbloco. Mas vamos lá, você vai classificar então em habitação, transporte, saúde, educação, impostos. Importante colocar investimentos já no seu orçamento. Então classifica ele lá também, tá? Porque tem que ser um investimento, tem que ser um valor que você compromissou com você mesmo de guardar todos os meses. E aí, nas variáveis você então vai fazer também a mesma qualificação. Ok, então só lembrando, fixas não mudam com tanta frequência, variáveis, consumir muita energia elétrica, tá lá a luz. A luz, no mês que eu consumi muito, ela vem com uma conta alta. No mês que eu consumi pouco, ela vem uma conta baixa. Então são custos que eu consigo controlar. E, por último, cada um desses lançamentos, você vai colocar do lado aqui uma terceira coluna e vai escrever essencial ou supérfluo. Tá? E aqui, obviamente que praticamente tudo que a gente colocou aqui está no âmbito ali do essencial, mas vou dar um exemplo aqui, né? A diarista e a mensalista. Poxa, se eu já tenho uma diarista, se eu já tenho uma mensalista que é essencial, para que eu preciso da diarista? Tem gente que tem as duas. Então, de repente, você vai lá então, no seu orçamento e vai colocar que a diarista é supérfluo. Você não precisa, na teoria, daquilo para viver. Tá? O que você precisa para viver? Alimentação, transporte, habitação, né, luz, água, né, então isso está ali no essencial. Saúde, né, plano de saúde. Aí aqui, por exemplo, no cuidados pessoais, o que eu coloquei? Cabeleireiro, poxa, para muitas pessoas, cabeleireiro é essencial, mas talvez a manicure não seja. Eu posso, de repente, fazer em casa a minha manicure. Eu posso fazer sozinho, eu posso fazer com uma prima, eu posso fazer com uma tia, tá? Então, aqui é muito pessoal o essencial e o supérfluo, mas é importante colocar isso no seu orçamento, por quê? Porque quando você tiver um descontrole financeiro, quando você sair ali daquele padrão de consumo que você tem e de repente se vê numa situação onde você precise cortar gastos, onde que você vai atuar? Primeiro, no supérfluo. Esse é o primeiro que você vai cortar. Então você vai bater o olho no seu orçamento e vai falar assim, poxa, eu preciso liberar R$500 aqui do meu orçamento. Bateu o olho no supérfluo, elimina ele. Então fica muito mais fácil de você fazer esses cortes tendo essa classificação prévia já montada, tá bom? E obviamente também o segundo range ali de cortes que você pode fazer é nas despesas variáveis. Na despesa variável, mesma coisa. Ah, poxa, gastei muito com luz. O que está acontecendo? Ah, eu tô tomando um banho longo toda vez que eu chego do trabalho, então já sei que se eu reduzir o meu banho, eu posso economizar na luz e então reduzir os meus gastos, tá bom? Então essa classificação de despesas é importantíssima para fazer esse orçamento bem feito, é o primeiro passo, tá bom? Listar todas as suas despesas e fazer essa classificação. Não esquecendo de incluir o investimento e não esquecendo de fixas e variáveis e essencial e supérfluo, ok? Agora vamos para o orçamento propriamente dito, né? O orçamento a gente faz de forma muito simples. Você pode fazer
numa folha em branco, como está aqui na tela, ou você pode fazer numa planilha Excel, ou você pode fazer num planner, onde você quiser, tá? Desde que ela tenha justamente essa configuração. Então, num primeiro quadro, eu vou colocar as minhas receitas. Então aqui, deu o exemplo de um salário e de uma comissão, que são a receita desse orçamento. E do outro lado aqui, eu vou colocar as despesas. Primeiro, as despesas projetadas. Por quê? Porque esse é o meu planejamento. Não basta eu classificar as minhas despesas, não basta eu saber onde está indo o meu dinheiro. É importante saber, claro, mas não basta isso para um orçamento bem feito. Eu tenho então que planejar as minhas despesas. Então, no exemplo aqui a gente trouxe algumas despesas projetadas, né? Então, olha lá, uma moradia, né? Um aluguel ali de R$ 2.300, condomínio, luz, conta de celular, olha lá. Então eu vou classificando cada um dos itens que eu entendo que está no meu projetado de gastos daquele mês, ok? Então, fiz o meu orçamento, eu estou ganhando um salário e uma comissão de 10 mil na soma e estou na minha despesa projetada guardando 10 mil. E lembre-se, olha o investimento aqui, ó. Ele tem que estar aqui, tá? Ele tem que estar no seu projetado todos os meses. Bem como o lazer também. Tá? Então você tem que ter, sim, obviamente, uma despesa projetada para lazer, para que você não estoure aquilo e viver só para ganhar dinheiro também não tem graça, né, gente? Vamos combinar que a gente precisa guardar um pouco de dinheiro e gastar um pouco com o nosso lazer também, tá? E aí, numa coluna ao lado, o que você vai fazer? O que você efetivamente realizou. Então, naquele mês, eu gastei 2.300 com moradia? Sim. E vou fazer lá o cheque, se ficou positivo ou negativo o meu planejamento. Ok? E aí, eu vou fazer isso para cada uma delas. Opa, olha aqui uma despesa que acabou estourando. Eu projetei gastar 700, porque era isso que eu estava gastando, e esqueci de participar da minha reunião de condomínio, e não é que o condomínio resolveu fazer uma obra no prédio, e agora o meu condomínio não é mais 700, é 800. Então, naquele mês, eu gastei R$ 100 a mais do meu projetado. Então, eu fiquei negativo R$ 100. Tá? No mês, a luz, olha lá, luz mais internet. Gastei R$ 10 a mais do que eu tinha projetado. Né? Então, aqui é que eu estou fazendo orçamento de verdade. É no quanto eu estou realizando daquilo que eu projetei. Não é só listar as minhas dívidas, e não é só listar o meu projetado. É realizados ali o como que está indo. Tá? Combustível, resolvi viajar. Fiz uma viagem a mais do que eu estava esperando ali no mês. Olha lá, gastei R$ 100 a mais também de combustível do que eu tinha planejado. Em contrapartida, eu cheguei para minha diarista e falei, olha, como eu vou viajar esse final de semana, eu não preciso que você venha esse final de semana. E aí eu economizei R$ 225 lá do valor da minha diarista. Tá? Então isso acabou compensando os gastos extras que eu tive lá em cima. Tá? Então é importante ter essa visão para que você tenha esse controle. E aí nos investimentos, olha lá, eu ainda consegui, ao invés de guardar 450, que era o que eu tinha projetado, eu guardei um pouquinho mais, 465, né? Porque no mais e no menos ali, acabou sobrando um pouco mais para eu investir. Contudo, cuidado com isso que eu acabei de falar. Sobrou para eu investir. O investimento sempre tem que estar no seu orçamento. Se sobrou mais do que você tinha projetado sobrar, você pode investir também. Mas não é o único dinheiro que você vai investir. É importante que o investimento, guardar dinheiro, poupança, escreve do jeito que você quiser ali no seu orçamento. Mas ele tem que estar presente no seu orçamento. Mas eu garanto para você, se você começar a fazer isso, você vai todos os meses conseguir guardar um pouquinho do seu salário e você vai conseguir ter a prosperidade financeira.